Bom dia você, meu amigo, assistindo de todo esse Brasil. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Mais um programa Palavra Viva. Hoje, dia 15/7. Já estamos avançando, né? Já estamos no meio do ano, né? Dia 15, mês 7. Mês 7 já é o mês do... Passamos do meio do ano, 15 dias. Pela graça de Deus, prossigamos e avançamos aqui no nosso programa Palavra Viva, que é um programa voltado e dedicado à Palavra de Deus, à leitura expositiva da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar início, né, ao entendimento do livro de Josué, né? A história de Josué. Então hoje nós vamos dar início a Josué. Josué, que foi o sucessor de Moisés. Josué, filho de Num, né? descendente de Efraim. E depois, no futuro, foi da tribo de Efraim que saiu o primeiro rei, Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos divididas lá por causa do pecado de Salomão. Jeroboão começou a reinar sobre as 10 tribos. Então, só para vocês terem um panorama, só para vocês terem um discernimento aí teológico, Josué é descendente de Efraim, tá? E dessa tribo, Efraim, vai vir o governador, o rei sobre Israel. As 10 tribos de Israel, e Judá será Roboão. Roboão, quando o reino é dividido, reina o sul, Judá, e a tribo que estava dentro da tribo de Judá, parece que é Simeão ou Benjamim, é Simeão, acho que é Simeão. E o resto das 10 tribos foi governada por um descendente de Efraim, porque Salomão pecou contra Deus e Deus rachou o reino da mão de Salomão. Mas Deus já tinha predito isso pela boca do seu servo Jacó, e de Efraim, que era o menor, que era o segundo filho de José, e Jacó ele cruza a mão na hora de abençoar, ele põe a mão direita sobre o mais novo Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E aí José tenta descruzar a mão de Jacó, e Jacó diz: não, meu filho, é assim mesmo. O mais novo reinará sobre o mais velho, será a cabeça. Os dois serão cabeça ao mesmo tempo. E foi a partir dessas duas tribos, Efraim e Manassés, que se levantou o reino de Israel, as 10 tribos, depois de Salomão. E assim, de Manassés saiu reis e príncipes, né? E todo um governo nasceu, e assim se cumpriu a palavra de Deus, e de Efraim viria ser cabeça e príncipe em Israel também. Então isso se cumpriu a palavra de Deus. Mas antes de tudo isso, né, vocês já tiveram aí a música tema dessa abertura, a música tema de todo o livro de Josué. É um louvor aí muito bonito, muito bacana, né? E nós vamos tratar, nós não vamos ler, né, primeiro capítulo, que hoje vai ser só a introdução, a chamada da introdução, o porquê ler Josué, qual é o motivo, razão e circunstância que nós, a igreja, o povo de Deus, que estamos 3.000 anos aí longe, né, de Josué, porque motivo, razão e circunstância nós temos que ler Josué. Então,
A minha chamada é, no meu programa Palavra Viva, eu tenho por intenção despertar e tentar despertar dentro das igrejas, dentro do meio cristão, a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Porque sem essa leitura, sem esse costume que os reformados pós 1500, 1600, que os protestantes que protestaram contra a igreja romana, se não iniciarmos uma leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, não teremos avivamento dentro da igreja. Se pastores e líderes anciãos não se levantarem para acordar para a necessidade da leitura da palavra de Deus, expondo a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, e pastores e líderes ensinando isso à igreja, as doutrinas bíblicas, não teremos avivamento dentro da igreja. Então, por isso, a importância de ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, isso é um intuito. Junto com a palavra, a gente lê a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, fiquem aí, sejam muito bem-vindos e se preparem, que a partir de amanhã nós vamos começar uma leitura maravilhosa na palavra de Deus. Então, esse é o vídeo introdução, o livro de Josué, Aventura da Fé e a Conquista para a sua geração. Tem um link aí no meu canal, né? O link aí do canal. Vocês se inscrevam, né? Tá aí o link. Se inscreva no canal. O primeiro link leva, o link que está na descrição. É importante que você se inscreva no canal, porque o Facebook vai apagar. E o Facebook apagando esse vídeo, você não vai ver o vídeo depois, ou não vai poder compartilhar. Então, se você quer compartilhar o vídeo, então se inscreva no meu canal, aí em cima na descrição no Facebook, né? Nos dois Facebook, no Substack está embaixo. Se inscreva no canal e venha para essa jornada maravilhosa, a leitura expositiva da palavra de Deus. E lá no canal, esse link vai te levar para o link do primeiro vídeo que eu comecei fazendo dessa leitura expositiva, Gênesis 3, e você vai assistir essa playlist, é uma playlist. Você assistindo a playlist de Gênesis, depois você entra em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e vai vir Josué. Também tem uma playlist do Evangelho de João, tudo explicado. Carta aos Hebreus, primeira, segunda e terceira carta de Paulo e a carta de Judas. Então é super importante que você se inscreva no canal e venha comigo nessa jornada maravilhosa, conhecendo a palavra de Deus todos os dias, cada vez mais, para a glória de Deus e para o seu crescimento. Porque Jesus diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Eu expliquei um pouco isso ontem, no final da leitura do livro de Êxodo. É só você ir lá e se inscrever no meu canal, procurar a playlist de Deuteronômio, não de Êxodo, de Deuteronômio. Procura o último vídeo de Deuteronômio, acho que é o vídeo 12, e daí no final você vai ter a explicação, porque Jesus falou, o Espírito é o que dá vida, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Então, por isso, a necessidade de lermos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. A palavra viva é Jesus e a palavra está na Bíblia, e na Bíblia você tem a palavra viva, é o Espírito da vida. Aí depois de se inscrever no canal, se liga aí, galera, que tal, né, para aqueles que é mais jovem, né, uma fala mais jovial, né? Se liga, galera, que tal a gente desbravar junto um dos livros mais épicos da Bíblia? Estou falando de Josué, um verdadeiro manual de aventura, fé e conquista.
e conquista, que é a cara da nova geração. Então nós temos uma nova geração no nosso país, na nossa nação. Precisa entender os novos desafios, precisa compreender que Jesus veio, morreu e nos constituiu um novo povo, uma nova geração. Somos a última geração até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos vocês, todos, são chamados a um desafio, a permanecer, a entrar nesse desafio e lutar por essa fé. Então você que está na igreja, venha comigo. A Bíblia, como você nunca viu, imagine só, o povo de Israel, depois de 40 anos, perambulando no deserto, finalmente está pronto para entrar na terra prometida. Mas não pensa que foi só chegar e pegar a chave e entrar. O negócio lá foi meio louco, cheio de desafios, inimigos gigantes e muralhas intransponíveis. E é aí que entra em cena Josué, o novo líder de Israel, um cara que tinha a missão de continuar o legado de Moisés e guiar a galera nessa nova jornada insana. Quer dizer, insana é forte, né? Uma coisa meio de maluco, né? Por que Josué é sua próxima? Por que Josué é sua próxima leitura? Por que Josué tem que ser sua próxima leitura? Qual o motivo? Primeiro motivo: ação e batalha. Você gosta de ação, de games, de ação, atitude, esportes, academia, ação, se movimentar. No nível da literatura, no nível da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, a história de Josué é uma história de ação. Não é pacífico, não é no deserto esperando 40 anos. Agora é ação. Eles vão entrar na terra e aqui vai ter muita ação. Muitas batalhas, muitas lutas para poder tomar posse da terra, porque o inimigo do outro lado não vai querer desgarrar do osso. Ele vai segurar no osso, vai se prender nessa questão e não vai soltar o osso de jeito nenhum. É osso duro de roer. Mas Deus prepara Josué e nós vamos ver como que Deus está preparando Josué a partir de amanhã. Esqueceu o que você pensa sobre o livro da Bíblia? Porque Josué é sua próxima leitura. Ação e batalha. Esquece que você pensa. Esquece que você pensa do livro da Bíblia. Josué é pura adrenalina. Tem estratégias de guerra geniais. Batalhas épicas. E a galera enfrentando desafios que parecem impossíveis. Se você curte um bom filme de uma ação ou um game de estratégia, Josué vai te prender do início ao fim. Então veja bem, em Josué você vai ver muitas estratégias. Você que gosta de jogo, de estratégias e tudo mais, você vai ver isso no livro de Josué. Segunda coisa, fé inabalável. No meio de toda a treta, Josué e o povo mostram uma fé absurda em Deus. Eles aprendem que não importa o tamanho do problema, se você confiar em quem te chamou, a vitória é certa. É um tipo daquela lição de vida que a gente precisa para parar de procrastinar e ir atrás dos nossos sonhos. Em Josué você vai aprender isso. Parar de procrastinar. Parar de ser esse cara aí revoltado, esse cara rebelde que acha que não vai dar. Todo mundo está contra você, escola, professores, diretores, pai e mãe. Você vai aprender com Josué a ter paciência e ser paciente e aguentar o momento certo, porque as estratégias vêm de Deus. E Deus também pode te ajudar na sua vida nas estratégias, para que você também vença essa batalha. Você ter estratégias boas para você vencer as questões do dia a dia, sua luta diária. Então é muito importante isso. Isso foi o terceiro. Quarto, liderança e coragem. O Josué era um líder top, que inspirava a galera. Não tinha medo de tomar decisões difíceis, sempre consultava a Deus. Ele mostra que para liderar de verdade você precisa ter coragem, mas também humildade e sabedoria. Esse era o Josué.
Vamos mergulhar nessa aventura juntos? Vamos mergulhar? Vamos estar juntos? Eu estou lançando um desafio. Que tal a gente ler o livro de Josué por completo? Que tal? Vocês estão comigo? Vocês querem entrar nessa comigo? O que vocês acham? Hein? Chamar a galera, compartilha o link aí em cima. Fala, ó, nós temos um desafio. Nós que gostamos, que estamos na igreja, que gostamos de desafio. Tem um camarada aqui, tem um cara aqui, né? Cabelizinho grilhado, óculos velho, barbinha grisalha, cabelo grisalho. Está chamando a gente para um desafio, ler o livro de Josué. Então, para isso, aqui em cima tem um link que vai te levar para a playlist de Gênesis. Se você quiser começar em Gênesis, não tem problema, começa em Gênesis. Senão você começa comigo aqui com Josué, depois você lê Gênesis. Você acompanha Gênesis. Então é super importante que você venha comigo nessa jornada. Eu vou trazer conhecimento e sabedoria dentro da palavra de Deus, com discernimento, o qual você nunca vai ter se você simplesmente só ficar dentro da igreja ouvindo pregação. Você tem que começar uma leitura expositiva e aprender sobre essas coisas. Porque isso é muito importante a gente entender o porquê isso está aqui na Bíblia. Isso tem um motivo. Deus colocou ali com um motivo. O motivo é preservar a história para alcançar gerações futuras. E você é a geração futura. E precisa crescer junto com Josué. Conhecendo Josué. A galera que entrou naquela terra prometida. E não teve medo daquela tropa que estava lá dentro. Não teve medo daquele povo. Simplesmente chegaram no local, invadiram, tomaram posse, expulsaram todo mundo e falou: aqui é tudo nosso, a nossa galera vai tomar de conta aqui agora e vocês queimam o chão, caiam fora daqui, ou senão todos serão aí, né, tirados. Então, assim também na nossa vida, quando Jesus vem para nós, ele nos leva ao discernimento e à sabedoria através da leitura da Bíblia. E Josué é um ótimo livro para a gente começar. Aprender do caráter de Deus, como Deus agiu, ver como que Deus fez grandes milagres através de Josué, através do povo de Israel que tomou posse daquela terra. Batalhas que vocês vão ver que existem batalhas que humanamente era impossível Israel vencer. Mas Deus falou: Josué, eu tô com você, tô com essa galera, tô com todo mundo. Entra lá, mete o pé na porta, arrebenta, entra pra dentro, põe todo mundo pra fora e toma posse do local e acabou. E se instala lá dentro e pronto, acabou. É de vocês, eu já disse, eu já entreguei na mão de vocês. Apenas seja corajosos, não tenha medo e entre e meta o pé na porta, no portão, na muralha, arrebenta tudo para dentro e tira todo mundo de lá. Então a gente precisa. Que tal a gente ler o livro de Josué por completo? Pode ser um mês ou 2 semanas. A gente decide, né? Mas provavelmente eu lendo de 3 em 3 capítulos, pode ser que leve um mês aí, né? Ou talvez menos, né? Eu não sei basicamente quantos capítulos tem Josué. Talvez 40 ou 30, não sei quantos tem. O importante é a gente trocar ideia, ver como esses princípios se aplicam à nossa vida hoje e tirar lições poderosas para a nossa caminhada. Então, se você está a fim de uma leitura que vai tirar você do sofá, te inspirar e ir além de se conectar com uma galera que também busca um propósito maior, cola aqui comigo, venha nessa comigo, galera. Você jovem, você jovial, venha comigo. Vamos participar e entender o porquê, motivo e razão de Josué. Tá? Josué tem uma mensagem muito linda para você que é jovem. Você que é jovem, que está na igreja, ou você que está assistindo aí, caiu de paraquedas, né? Caiu aqui, você que gosta aí, né? Que tá passando o vídeo, passa aqui, passa acolá. Não, fica aqui comigo. Se inscreva no canal e eu vou estar... Amanhã eu provavelmente vou dar início os 3 primeiros capítulos de Josué. E você vem comigo nessa jornada maravilhosa para você descobrir como que Deus foi à frente do seu povo. E você sabia que já no primeiro capítulo de Josué, Jesus na teofania aparece? Jesus aparece. Jesus sempre está com eles. Mas Jesus, que era Deus, não pôde se revelar que era ele. Então Jesus sempre se passou por um anjo, por uma pessoa, porque Jesus não podia se revelar fora do tempo. A igreja entendeu que Jesus se revelou naquele tempo daquela forma, né? Ele se revelou daquela forma e não se mostrou que era Deus. Por quê?
porque não era tempo de Deus se mostrar pessoalmente ao seu povo. Ele se mostrou a Josué, os 70 anciões, Nadab, Abiú e Ur, viram o Senhor no trono, sentado, fizeram a refeição, ratificaram a aliança com o Senhor. E Josué agora vai ver o anjo do Senhor com letra maiúscula, que é o próprio Senhor. Né? Então comenta aqui embaixo, comenta embaixo na descrição do livro no YouTube, ou no Substack, ou no Facebook também abaixo. E manda uma DM aí se você topa essa jornada. Bora conquistar o nosso agora, com a mesma fé de Josué? Conquistar agora, rapaz. Conquistar a sua liberdade. Conquistar a sua liberdade dentro da igreja, de entendimento, de consciência. Não ficar comendo na mão dos outros. Então eu chamo todos os cristãos, não somente os mais jovens, mas todos os irmãos das igrejas. Vim comigo nessa jornada. Entender Josué. Ver o que Deus fez através da vida de Josué. Um irmão, um camarada que abriu o coração para Deus entrar, e o Senhor entrou, mudou, transformou a vida dele, e ele foi o único, né? Ele foi o único, junto com Caleb, que entrou e tomou posse da terra prometida. E você também pode tomar posse da sua terra prometida, que é a sua salvação. Salvação eterna. Eu quero ver se tem alguma coisa aqui no livro de Josué. No Veja, né? Vamos ver aqui na nossa Bíblia Filamente, né? Vamos aqui, né? Fazer uma visão geral. Eu vou pôr o vídeo e fechar o meu microfone e o louvor deixar baixinho para vocês aí assistirem, né? Essa jornada épica aqui, né? Bom, vamos ter um panorama geral de Josué. Visão geral de Josué. Vamos lá. O livro de Josué. Vamos voltar e lembrar a história até agora. Deus escolheu Abraão e a sua família se tornou o povo de Israel, que é então escravizado no Egito. E assim, através de Moisés, Deus resgatou Israel do Egito. Ele fez uma aliança com eles no Monte Sinai e os guiou pelo deserto. Israel então acampou fora da terra prometida e Moisés os chamou para obedecerem os mandamentos de Deus, para que eles pudessem mostrar a todas as outras nações como Deus é. O livro de Josué começa logo depois que Moisés morreu e Israel está pronto para entrar na terra. Então, a história de Josué é projetada com 4 pontos principais. Josué primeiro leva Israel para a terra prometida. E lá, eles encontram toda a hostilidade dos cananeus e entram em batalha. Depois das suas vitórias, Josué divide a terra prometida como herança para as 12 tribos. E, então, o livro termina com esses discursos finais que Josué dá ao povo. Vamos nos aprofundar e ver como tudo isso flui junto. A primeira sessão começa com a morte de Moisés e Josué é apontado como o novo líder de Israel. E o autor intencionalmente apresenta Josué como um novo Moisés. Assim como Moisés, Josué chama o povo a obedecer a Torá, o que significa obedecer aos mandamentos da aliança que foram dados no Monte Sinai. E então Josué envia espiões para a terra, assim como Moisés fez em Números, capítulos 13 e 14. A diferença é que as coisas dão muito mais certo dessa vez. De fato, até mesmo alguns cananeus se convertem e seguem o Deus de Israel. Josué então lidera todo Israel através do Rio Jordão e para a terra. Assim como o mar se separou para Moisés no Êxodo, aqui também o Rio Jordão se separa e os sacerdotes carregam a Arca da Aliança, levando todo Israel com eles. Agora, no capítulo 5, a história muda. As pessoas olham de volta para as suas raízes como o povo da aliança de Deus. E assim, a nova geração é circuncidada e eles celebram a sua primeira Páscoa na terra. Mas então, eles se viram e se preparam para seguir em frente. E Josué tem esse encontro doido com o guerreiro misterioso, que é o comandante angelical do exército de Deus. E Josué pergunta: você está conosco ou é com nossos inimigos? E o guerreiro responde: com nenhum dos dois. O que mostra que a verdadeira questão aqui é se Josué está do lado de Deus. Isso deixa claro que toda essa história não é sobre Israel contra os cananeus. Pelo contrário, essa batalha é de Deus e Israel vai desempenhar o papel de espectador, ou, algumas vezes, torcedor do plano de Deus,
o que nos leva à próxima sessão. Encontramos histórias sobre todos esses conflitos que Israel teve com diferentes grupos cananeus, e a primeira parte reconta a história de 2 batalhas com detalhes. Isso é seguido por uma série de contos que condensam anos de batalhas em alguns breves resumos. Então, as 2 primeiras batalhas são contra Jericó e depois Ai. Eles oferecem esses relatos da fidelidade de Deus em contraste com o fracasso de Israel. Em Jericó, Israel deve adotar uma abordagem completamente passiva. Então, eles deixaram a presença de Deus na arca guiá-los pela cidade através de música durante 6 dias. Porque, como Raabe se voltou para o Deus de Israel, talvez o povo de Jericó fizesse o mesmo, mas não fazem. E assim, no 7º dia, os sacerdotes tocam as trombetas e as paredes caem, levando Israel à vitória. O objetivo da história é mostrar que Deus é quem vai libertar o seu povo. Israel simplesmente precisa confiar e esperar. Agora, a próxima história da batalha em Ai tem o objetivo oposto. Há esse israelita chamado Acã. Ele rouba de Jericó alguns dos bens consagrados que deveriam pertencer somente a Deus e depois ele mente a respeito disso. É uma jogada bem cruel depois de tudo que Deus fez por Israel. E assim, Israel vai para a batalha contra a cidade de Ai e eles são totalmente derrotados. E é somente após o arrependimento humilde e ao lidar severamente com o pecado de Acã que Israel ganha a vitória. E assim, juntas, essas 2 histórias têm um lugar na frente para mostrar um objetivo importante. Se Israel vai herdar a terra, eles devem ser obedientes e confiar nos mandamentos de Deus. Eles não recebem tratamento especial. Agora, a segunda parte dessa sessão começa com os gibeonitas, um grupo cananeu. E eles fazem exatamente o que Raabe fez. Eles se voltam para seguir o Deus de Israel e fazem paz com Israel. Isso está em contraste com todos esses outros reis cananeus que começam a formar alianças e coalizões e querem destruir Israel. Então, Israel entra em batalha com eles e tem uma vitória esmagadora. E assim, toda essa sessão conclui com uma lista de resumo de todas essas vitórias ganhas por Moisés e depois por Josué. Vamos parar por um segundo, porque há a possibilidade de que essas histórias e a violência nelas irão incomodá-lo. E, se você é um seguidor de Jesus, você é obrigado a se perguntar: Jesus não disse para amar os seus inimigos? Por que Deus está declarando guerra aqui? Então, primeiro, por que os cananeus? As razões principais são dadas anteriormente na história bíblica. É que a cultura dos cananeus se tornou extremamente corrupta moralmente, especialmente quando se trata de sexo. Veja o capítulo 18 de Levítico. E eles também praticavam amplamente sacrifício de crianças. Veja Deuteronômio capítulo 12. E Deus não queria que essas práticas influenciassem Israel. Os cananeus tinham que desaparecer. O que levanta uma segunda questão. Deus realmente comandou a destruição de todos os cananeus como um genocídio? Então, à primeira vista, você olha as frases usadas nessas histórias. Eles os destruíram totalmente, não deixaram nenhum sobrevivente ou tudo o que respira. Mas à segunda vista, você verá que essas frases são claramente hipérboles e não literais. Então, volte ao mandamento original sobre os cananeus em Deuteronômio capítulo 7. É dito a Israel para primeiro expulsar os cananeus, mas depois destruí-los totalmente. E então, isso é seguido de mandamentos para não casar nem fazer negócios com eles. Você não pode se casar com alguém que você destruiu. Acho que você entende. A mesma ideia se aplica às histórias de Josué. Olhe de perto. Assim, por exemplo, nos é dito no capítulo 10 de Josué que Israel não deixou sobreviventes nas cidades de Hebron ou Debir. Mas depois, no capítulo 15, vemos essas cidades e elas ainda são povoadas por cananeus. E então, o que estamos vendo é que Josué se encaixa em outros relatos de batalhas antigas, usando a linguagem hiperbólica, não literal, como parte do estilo narrativo. E assim, a palavra genocídio não se encaixa realmente no que vemos aqui. Especialmente à luz das histórias sobre os cananeus que se voltaram para o Deus de Israel, como Raabe e os gibeonitas. Deus estava aberto para aqueles que se voltassem para ele. A última coisa a pensar é que essas histórias marcam um momento único na história de Israel. Essas batalhas estavam limitadas ao pequeno grupo de pessoas que viviam na terra de Canaã. Com todas as outras nações, Israel foi ordenado por Deus a buscar a paz. Veja o capítulo 20 de Deuteronômio. E assim, o propósito dessas histórias de batalhas nunca foi dizer a você, leitor, para cometer violência em nome de Deus. Pelo contrário, elas mostram Deus trazendo sua justiça sobre o mal humano, em um momento único na história, e como ele livrou Israel da aniquilação pelos cananeus. Agora, vamos voltar ao conceito do livro. Depois de anos de batalhas, vemos um Josué envelhecido e ele começa a dividir a terra entre as 12 tribos de Israel. E a maior parte dessa seção é uma lista de linhas de limite. E, vamos ser honestos, é um pouco entediante. É como ler um mapa sem fotos. Mas, para os israelitas, essas listas eram muito importantes.
Esse foi o cumprimento das promessas antigas de Deus a Abraão, de que os seus descendentes herdariam a terra prometida. E agora tudo estava chegando aos detalhes, o que leva à sessão final. Josué dá 2 discursos ao povo. Eles são muito semelhantes aos discursos finais de Moisés em Deuteronômio. Josué relembra-os da generosidade de Deus, como ele os trouxe para a terra e os resgatou dos cananeus. E assim, ele os chama para rejeitarem os deuses cananeus e serem fiéis à aliança que fizeram. Se fizerem isso, terão a vida e a bênção na terra. Mas se forem infiéis, Israel vai receber o mesmo julgamento divino que os cananeus receberam. Eles serão expulsos da terra para o exílio. E assim Josué deixa Israel com uma escolha. O que Israel vai fazer? Essa é a grande questão que paira sobre Israel quando termina a história. E esse é o livro de Josué. Muito bem, nós temos uma visão geral do livro de Josué. Nós vamos começar na leitura a partir de amanhã. Então fica aí, não esqueça de se inscrever no canal, né, dar o joinha, o like, para que mais pessoas possam assistir essa introdução, para que a gente inicie amanhã essa jornada maravilhosa rumo à terra prometida junto com Josué. Então vamos com Josué, cada vez mais, né, crescer e adentrar dentro da terra da promessa, terra de Israel, que até hoje está lá, a terra prometida. Então pode ter certeza que Deus de amor e de misericórdia está disponível, porque Jesus muda esses mandamentos. Lá no próprio Mateus, né? Acho que é Mateus 5, Mateus 6, Jesus fala assim: foi dito a vocês, né? Aborrecei vossos inimigos, né? Olho por olho, dente por dente, revidar, fazer tudo isso, o mandamento que Deus mandou na terra de Israel. Mas Jesus vai dizer: não resistais ao perverso, mas dá a quem te pede. Se te tomarem a túnica, dê também a capa. Se derem um tapa no seu rosto, do lado esquerdo também ofereça direito. Então, nós temos uma mudança. E essa mudança a gente precisa aprender como Deus tratou naquele tempo, que a gente acabou de ver agora, e como Deus trata hoje de forma diferente. Então nós estamos entre uma mordomia da lei, viver pela lei e obedecer à lei, que vai gerar a morte, por causa que todos os homens são pecadores e não conseguem cumprir a lei. E aqueles que são inimigos do povo de Israel, na verdade são inimigos de Deus. E a graça e o favor imerecido de Deus ao nascimento de Jesus, do Cristo, que agora vai unir todos os povos, línguas e raça, sem fazer distinção entre o povo de Israel e os gentios. Vai unir todos pelo sangue da morte de Cristo naquela cruz, e reúne todos os povos e língua. Então, para isso nós temos que crer e confessar Jesus como nosso único suficiente Salvador, porque Deus para de usar o povo de Israel como meio de punição para os pecadores na terra, e agora ele usa o seu amor, a sua graça, o perdão, o favor imerecido é oferecido a todos, não somente a Israel, que falhou em dar testemunho, que falhou em testemunhar para as outras nações que Deus é o único Deus e que o homem deveria se voltar para ele, para o templo dele, para a casa dele, para as leis dele. Então Israel falhou e rejeitou seu próprio Cristo, rejeitou seu próprio Messias, o seu profeta. E assim Jesus veio para os seus, que nem diz em João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir de Cristo Jesus, a porta da graça, o véu foi rasgado, e agora todos têm a grande oportunidade de se voltar para Deus
de ter a bênção de Deus, de ter a escolha de Deus na sua vida. Não somente Israel entrando numa terra e lutando contra os inimigos de Deus, que pratica todo tipo de feitiçaria e imoralidade. E você tem que parar para pensar isso, jovem, que hoje também não é muito diferente na sua geração, na nossa geração. Há muita corrupção, há muita prostituição, promiscuidade na vida sexual, na vida moral das pessoas, muita imoralidade sexual. Muitas coisas que são praticadas que são abomináveis diante de Deus. Que você precisa conhecer a Deus, precisa conhecer Jesus. Então eu te chamo nessa jornada maravilhosa, onde nós vamos ver o trabalhar de Deus naquele tempo, daquela forma e daquela maneira, e compreender como o amor dele agora é grande por nós, porque ele mudou o tratamento. Ele não trata Israel como povo exclusivo de propriedade sua, mas agora ele trata o povo de Deus, que é a igreja, como diz Pedro, né? Pedro fala disso, a gente pode ver lá uma mensagem maravilhosa, deixar um versículo aí. Primeira carta de Pedro 2:9. Quem é da igreja, quem faz parte da igreja, quem está vivendo com Deus, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Nós, os gentios, os brasileiros, todos os povos fora de Israel não tinham identidade como povo. A gente não tinha, estava longe das promessas. Agora são povo de Deus, somos povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, não tínhamos misericórdia. Era lei, era punição para os rebeldes. Agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar mal, verão o seu comportamento correto e darão glórias a Deus quando ele julga o mundo. Então, por nosso meio, por nosso intermédio, da nossa maneira, o nosso viver, esse novo nascimento, é o julgamento de Deus em relação ao mundo. E você pode fazer parte disso. Porque quem julga o mundo é porque venceu o mundo. E você pode vencer o mundo e abandonar toda essa vida de escravidão. É só você arrancar todas essas maldições de idolatria, que nem a gente já tem visto no livro de Deuteronômio. Vai aí, se inscreva no meu canal e comece a ler Deuteronômio. Acompanha comigo que vocês vão ver. Toda idolatria, feitiçaria, espiritismo, adoração a ídolo, Nossa Senhora, Padre Cícero, tudo isso te afasta de Deus. Deus está destruindo. Deus manda eliminar a memória desse povo, não matar todo mundo, mas apagar o nome deles, o rei deles, o costume deles, mudar tudo. Oferecer um acordo, oferecer um perdão a eles. Mas se eles não aceitarem a mudar de vida, abandonarem a sua idolatria, feitiçaria, era para ser exterminado. Então primeiro é oferecido o perdão. E assim também a você é dado o perdão através de Cristo Jesus. Se você crer e confiar em Cristo Jesus, você terá o perdão e virá e será o quê? O que diz o texto aí? 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são povo escolhido, reinos de sacerdotes, nação santa de propriedade exclusiva de Deus. É isso que Deus quer fazer da sua vida. Mas para isso você precisa ser exclusivo de Jesus. Crer somente em Jesus e confiar nele e entregar a sua vida a Jesus Cristo. E não servindo a outros deuses, cometendo idolatria, feitiçaria. Que a palavra de Deus diz que esses ídolos nada são, a não ser que sejam demônios. Estão aí para emperrar, travar a sua vida, destruir
a sua mente, o seu coração, te levar a viver uma vida miserável, a viver uma vida de choro, de lamento, de miséria, a viver uma vida que vai te levar à depressão, vai te levar a ser desobediente ao pai, à mãe, viver uma vida de jovem aí muitas vezes destruída e acabada, tem expectativa do futuro, vivendo pelas mãos desse mundo, buscando salvar a sua vida pelo mundo, quando a salvação e a libertação está diante de você através da leitura bíblica da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida e vida em abundância para todo aquele que crê. Então, por isso, o meu programa Palavra Viva, para que a gente, aqui no programa Palavra Viva, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, achamos vida e achamos ela em grande abundância. Então, em vez de você se deixar viver numa posição de inimigo de Deus, onde no final Deus vai julgar todos os povos, línguas e nações, pequenos e grandes, ricos e pobres, reis, governantes, presidentes, todos comparecerão diante do Senhor. E aquele que não creu em Cristo Jesus vai ser tratado como inimigo, como esse povo que vai ser tratado como inimigo por rejeitar a Deus, o seu conhecimento, sua lei, sua sabedoria. Israel entrará e vai eliminar esse povo que não aceitar, que não mudar de posição, que não aceitar, os que não aceitarem o reino de Deus que vai ser imposto por Israel, será eliminado. E de fato essas nações já não há mais memória delas, já nem sabe quem são, ficou nos livros históricos, elas desapareceram. E você também quer desaparecer? Você não quer viver numa memória eterna lá no céu? Está sempre vivo diante de Deus e sempre existir e não ser apagado? Porque se você não crê, certamente você será apagado, como essas nações foram apagadas e deixaram de existir diante de Deus. Assim também Deus hoje, no tempo da igreja, no tempo da graça, a porta está aberta para você ter o seu nome eterno no livro da vida escrito e ser lembrado e o seu nome ser lido pelo Senhor Jesus, e você entrar na família do reino de Deus, ter seu nome, você ser marcado pelo Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo na sua vida, que vai te ajudar a viver nesse mundo de caos e trevas aqui na terra, até que o Senhor venha e nos leve ou a gente parta para lá. Então isso é importante na nossa vida de cristão, entender e compreender essa jornada. Eu convido você a vir nessa jornada comigo, junto com Josué, vendo o trabalhar de Deus para trazer o reino dele ali entre os cananeus na terra de Canaã e trocar aquele povo pagão, idólatra, feiticeiro, adoradores de Baal, de Baalins, de Astarote e de tantos outros deuses daquele tempo e daquela época. Então venha comigo nessa jornada maravilhosa a partir de hoje, tá? E eu agradeço desde já, compartilhe o vídeo, mande o link, deixe um comentário aí embaixo se você concorda comigo ou não. E vamos comigo nessa jornada a partir de amanhã, lendo a história de Josué. Tá bom? Então, no final, eu vou deixar 3 links aqui para que você possa começar nessa jornada de leitura. Se você quiser começar por Gênesis, comece em Gênesis. Por Evangelho de João, você começa lendo o livro de João ou o livro de Hebreus. Eu recomendo que você leia Gênesis até Deuteronômio e depois você leia o Evangelho de João e depois você leia a carta aos Hebreus, primeira, segunda e terceira carta de João e Judas, e depois você volta aqui para Josué. Então vou deixar o link aqui no final da nossa música tema da entrada, né? Que tem a música tema do livro de Josué. Então eu vou deixar aí com as imagens, né, para você ver, e também com o louvor tema do livro de Josué. Então sejam todos muito bem-vindos a essa jornada maravilhosa com Alex César aqui no livro de Josué, na palavra de Deus.
passaram, o deserto para trás ficou. Um povo cansado, mas a promessa nunca se apagou. Moisés nos deixou, mas a voz de Deus ecoou. Seja forte e corajoso, Josué, eu te chamo. Jordão se abriu, as águas recuaram, pés secos pisaram, a fé nos impulsionou. Terra prometida à vista, o gigante se levantou. Mas quem está conosco, o maior se mostrou. Guerreiros da fé, herdeiros da promessa, com Josué à frente, a muralha vai ao chão. Nenhuma barreira nos impede, nem cansaço nos atrasa. Em ti confiamos, és a nossa canção. Jericó, cidade forte, suas muralhas sem igual, mas não foi com espada nem com força de mortal. É dias de rodeio, obediência sem pensar. Ao som das trombetas tudo vai desabar. Gritamos com a alma, a fé nos impulsionou. As muralhas ruíram, a vitória nos cercou. Terra prometida, à vista o gigante se prostrou. E quem está conosco, maior se mostrou. Guerreiros da fé, herdeiros da promessa, com Josué à frente, a muralha vai ao chão. Nenhuma barreira nos impede, nem cansaço nos atrasa. Em ti confiamos, és a nossa canção. Não importa o que venha, não importa o desafio, a herança é nossa, o propósito é claro e vivo. Deus cumpriu sua palavra e ainda cumprirá. Nossa